Pega o café, E a pipoca. que o da Manicast vai começar. Sejam todos bem-vindos para mais um da Manicast. Hoje nós temos conosco a doutora Laís Andrade. A doutora Laís Andrade é psiquiatra da Damani, tem uma grande experiência no tratamento de pacientes idosos. Nós vamos discutir assuntos muito relevantes envolvendo saúde mental e a população idosa para trazer para vocês informações que a gente julga relevantes e que possam ajudá-los no cotidiano. Então, seja bem-vinda, Laís. É um prazer enorme te receber aqui na nossa casa, no da Manicast. Obrigada pelo convite, Denise e Gustavo. É um prazer meu de estar conversando sobre esse tema com pessoas que eu admiro tanto. Então, para começar, Laís, o que você acha mais relevante quando nós falamos de saúde mental no idoso? Quando que a gente começa a pensar que é necessário levar aquele idoso ao psiquiatra? A saúde mental no idoso é algo extremamente importante, né? Porque como não é novidade para ninguém, a gente acompanha nos jornais, enfim, a população mundial e principalmente do Brasil está crescendo a níveis galopantes, né? Hoje em torno de 14% da população brasileira é de idosos e a previsão é que cerca de 2050 que essa taxa, né, da população gira em torno de 30%. Então, é um número muito grande, né, de pessoas que a gente é mais acostumada, né, a pensar em idosos sobre o adoecimento físico, doenças clínicas, né, e por vezes a saúde mental fica um pouco negligenciada, pouco falada, pouco reconhecida pelas pessoas, pelos pacientes e pelos próprios profissionais de saúde. Então, as informações, né, assim, o que a gente puder ter de informação e um pouquinho de conhecimento, acho que pode ajudar um número muito grande de pessoas. Você acha que há essa negligência porque existe no senso comum a ideia de que a depressão é uma característica do envelhecimento, é muito comum em idosos? Eu já ouvi muito isso no consultório. Não sei se negligência, né, mas um pouco de desconhecimento, né? Alguns sintomas, né, que possam ser, que a gente possa identificar como algum transtorno mental, como depressão ou algum tipo de transtorno de ansiedade, é algo que é muito importante ser reconhecido, mas assim, não só aqueles sintomas que a gente configura um adoecimento, mas sintomas que a gente precisa reconhecer que não é normal, não faz parte do envelhecimento, mas que traz um impacto importante na qualidade de vida, na funcionalidade da pessoa. Então, é importante que a gente consiga separar, né, o que é normal, o que é esperado, o que causa sofrimento e prejuízo para as pessoas. O que aparece de dúvida no teu consultório, Gustavo, assim, em relação a isso? Então, Denise, é super importante essa discussão hoje, porque a gente, em geral, quando nós que lidamos com pacientes em tese que não vêm primariamente com doenças ou com queixas psiquiátricas, a gente sempre deixa o raciocínio para englobar a possibilidade de diagnóstico psiquiátrico para a última instância, né? A gente descarta as causas somáticas e aí se não tiver nada, opa, vou chamar o psiquiatra. E às vezes, e certamente, isso pode trazer prejuízos para o doente. Às vezes são semanas de investigação, quando se a gente tiver alguns insights, a gente pode já precocemente pensar no diagnóstico que está certamente impactando negativamente a qualidade de vida do paciente e que se diagnosticado o quanto antes, melhor, né? Então, certamente na prática minha neurocirúrgica, na prática da Denise como neurologista, na prática dos nossos colegas aqui da clínica em outras áreas, a gente tem que raciocinar pensando que se a gente reconhecer alguns pontos, alguns sinais de alarme, algumas, vamos dizer assim, pistas que nos façam pensar em diagnósticos psiquiátricos, isso facilita, né? Isso traz benefícios, melhora a nossa prática e traz benefícios para os pacientes. Então, na tua opinião, o
que você assim daria de conselho ou que percepção você tem acerca disso para dizer, olha, Gustavo, se o paciente idoso começa a ter uma alteração de comportamento, ele fica mais introvertido, a gente sabe que muitas vezes a vida social na idade idosa, na idade, né, à medida que a idade vai passando, ela pode ser mais restrita, então o paciente às vezes fica menos sociável. Mas até que ponto isso pode ser doença ou algo só inerente ao ambiente no qual o paciente se insere? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é um mundo tão importante, tão amplo, que a gente muitas vezes precisa estar atento e pensar sobre para poder diagnosticar. É realmente muito amplo e realmente às vezes muito misturados, né? Como você disse, sempre a gente entende diagnóstico psiquiátrico como diagnóstico de exclusão. Principalmente quando a gente fala sobre determinados transtornos mentais no idoso, que os sintomas costumam ser um pouquinho diferentes de outros momentos da vida. Né? Então, é muito comum, por exemplo, na depressão do idoso, aparecerem mais sintomas somáticos. Então, pacientes se queixam muito de fadiga, de dor, né? Então, a dor é um sintoma de depressão muito frequente, de desânimo. Então, aquela tristeza, né, que a gente reconhece mais facilmente em outros momentos da vida, por vezes no idoso pode não ter. É um declínio cognitivo, né, é uma irritabilidade, esse isolamento social, a gente, obviamente, né, com a idade, por própria preferência, a pessoa tende a querer, né, sair menos, ficar mais em casa, mas ter atividades em casa que gosta, né, conversar, cuidar de plantas, ler, assistir uma televisão. Então, é um isolamento que não só a gente percebe em relação a pessoas externas, em sair, em conversar com muitas outras pessoas, mas um próprio isolamento dentro de casa. Então, fica mais recluso no quarto, deitado, calado. Mudanças no apetite, no sono, né, são muito prevalentes. Mas sempre pensando nisso que você falou, né, assim, de excluir causas orgânicas, daí não só pensando em transtornos ansiosos e depressão, mas às vezes pode ter sintomas que são muito gritantes, que aparentemente as pessoas possam pensar que seja algo psiquiátrico, como uma psicose, uma agitação, uma desorientação, uma confusão, que muitas vezes, por exemplo, pode ser uma simples infecção urinária. Né? Então, essa lógica, sim, né, de investigação clínica, de exames laboratoriais, de exames de imagem, mas sempre ficar atento a esses sintomas, que esses sintomas somáticos, principalmente, eles são muito caracterizadores, né, da depressão do idoso. Importante essa sua opinião como especialista, porque muitas vezes, como você falou, a gente pensa na depressão como uma alteração de humor que mas assim, o paciente mais triste, então o paciente deprimido. Mas muitas vezes o paciente irritado, o paciente que somatiza de outras formas. E aí, se você conversar um pouco mais, você pode perceber, conversando com os cuidadores ou com as pessoas que moram com ele, que ele realmente está mais isolado dentro do próprio ambiente domiciliar. Isso é muito importante, por exemplo, para mim não era tão intuitivo. Né? Então, que bacana você ter falado um pouco sobre isso. Muitas vezes o próprio paciente, desculpa, Denise, o próprio paciente não percebe, né? Então, e por vezes os familiares percebem, mas também às vezes existe essa tendência, né, ainda a achar que alguns desses sintomas possam ser porque ele é velhinho, né, porque ele, né, na idade dele ele não gosta mais de fazer as coisas, tentando normalizar alguns sintomas por conta da idade, que muitas vezes são sintomas. Sim. E, obviamente, a gente sabe que a tendência de a gente adoecer, obviamente, ela aumenta com o avançar da nossa idade. Então, as comorbidades, entre aspas, somáticas, certamente podem potencializar um diagnóstico de transtorno de humor, transtorno depressivo, né? Claro que isso, obviamente, as duas vertentes têm que ser vistas, mas eu acho muito importante a gente frisar esse ponto, né? Então, o diagnóstico psiquiátrico, apesar de ser um diagnóstico visto como de exclusão, muitas vezes, se ele pensado precocemente, a gente pode traduzir isso em benefício para o paciente. Isso. Exatamente, é bem interessante. Laís, além
depressão, além dos transtornos ansiosos, que outros sintomas, que outras alterações são importantes? Parece que mudar de jeito é algo que a gente tem que observar, não é? Quando a pessoa muda de jeito, muda de Padrão, né? comportamento, Um padrão padrão. repetido, Mas interesses. quais são outros sintomas não tão comuns que podem representar doenças psiquiátricas graves, né? Ou potencialmente graves? Que no geral, no dia a dia, a gente pode não observar tanto como rituais ou colecionar. A gente vê, né, pensando na parte dos transtornos de ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada sendo o mais comum, mas por vezes o padrão de preocupação é um pouco diferente nessa idade, né? A gente, adultos, né, tendem a ter determinados conteúdos, né, como trabalho, com questões financeiras, então em adulto é um pouco idoso já tem um pouco mais de preocupação com morte, com doença, com isolamento, a própria questão da sensação de se tornar menos útil, menos importante na família, ou como uma pessoa social, né, em torno do trabalho, da aposentadoria. Então, sintomas de pânico também, né, sintomas fóbicos ansiosos, né, também são muito comuns. Toque também é um dos transtornos de ansiedade comum nos idosos. E a gente vê também um padrão muito crescente do colecionismo, né, dos acumuladores. Então, existe algo que a gente observa um pouquinho dentro dessa faixa etária. Esses pacientes que começam a juntar muitas coisas, terem muita dificuldade de se desapegar de qualquer coisa, não só objetos que possam ter algum valor afetivo ou, enfim, valor econômico, mas de qualquer coisa. Né? E sempre precisa de remédio, de tratamento medicamentoso? Não, muitas vezes não, né? Embora, apesar de que as pessoas tenham um pouco de receio e resistência, óbvio, a gente tem que ter muito cuidado, né? Uma população, são pessoas que têm já têm um corpo de uma forma diferente em termos de mudanças biológicas que terminam mudando, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica, o jeito da droga estar no corpo, então a gente precisa ter cuidados a mais, porque podem ser mais sensíveis a efeitos colaterais, a interações medicamentosas. Por vezes são pacientes que têm diversas comorbidades clínicas e já tomam diversos medicamentos, então a gente sempre tem que estar atento a essas interações, né? Mas, voltando à sua pergunta, nem sempre, né? Se for, normalmente quando, não só para adulto, mas para idoso, mas principalmente para idoso, que requer esse cuidado, em casos mais leves a gente sempre pensa atividade física, psicoterapia, apesar de que muitos idosos, né, não têm uma história de vida de fazer terapia, então são muito resistentes, mas é algo que a gente precisa sempre mostrar, ensinar, fazer uma psicoeducação, dar importância, mas a rigor são tratamentos que são muito importantes. Mas existem outros, né, musicoterapia, arteterapia, mas se a gente avalia o impacto, né, na funcionalidade, no bem-estar daquele paciente, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter cuidado, né? E medicar quando for necessário com todos esses cuidados, mas às vezes é necessário também. Você falou uma coisa interessante, né, em relação a toda essa abordagem do tratamento, né, que o idoso, quando a gente fala de psicoterapia, por exemplo, né, há uma resistência, mas há uma resistência também em fazer a avaliação psiquiátrica. É comum no teu consultório o familiar ir sem o idoso porque o idoso não quis ir para a consulta? O que é que você orienta? Eu acho que esse é um problema que acontece na casa de muita gente. Ou não? No geral, não é. Às vezes vem, né, até para conversar um pouquinho sobre o quadro e que estratégias a gente pode pensar em criar para que o idoso venha, que é importante que ele venha, né? Que nenhuma avaliação vai ser, né, vai ser possível sem a gente conseguir, né? Mas existe, infelizmente, ainda muita resistência com a psiquiatria em todas as idades, principalmente
ainda dessa nossa geração, né, dos idosos dessa nossa geração, que não foram, né, nunca estimulados e dado, né, tenham recebido e tomado conta da importância do autoconhecimento, de como lidar com as emoções, com as relações, o impacto disso na vida. Né? Então, é uma resistência muito grande, é um medo muito grande, mas a gente precisa, né, ser muito cuidadoso, muito acolhedor para tentar criar um vínculo, né, e tentar, sei lá, uma abordagem que eu gosto muito é de tentar falar a princípio de outras coisas, saber da vida dele, uma conversa, antes de entrar, por exemplo, em qualquer, de uma forma mais diretiva, o que traz você aqui, o que você está sentindo, né, de tentar mostrar que aquilo ali é, acima de tudo, uma conversa. E aí, aos poucos, as pessoas conseguem ir falando e perdendo um pouco do medo e do preconceito. Outra coisa que eu achei interessante foi quando você falou sobre o senso de utilidade. É comum te procurarem com medo de adoecer ou de ter o diagnóstico de depressão depois da aposentadoria, por exemplo? Ou você recomenda que haja um preparo emocional para parar o trabalho? Ou... A gente sabe que existem muitos fatores de risco, né, para depressão e para transtornos de humor e ansiosos no idoso. Um deles é essa questão da aposentadoria, né? Quando ele perde esse senso assim, de importância dentro do seio da família, não só como aquela pessoa que contribui ou muitas vezes que sustenta aquela família, e por isso mesmo tem voz, por isso mesmo é dada importância para aquela pessoa, enquanto pessoa na sociedade, que a gente sabe quão engrandecedor e quão importante é para a gente o trabalho, né, enquanto indivíduo, enquanto pertencente àquele grupo, àquela sociedade, àquela cultura. Então, é um momento que normalmente é comum de ter alguma alteraçãozinha, né? Então, outro fator de risco, que o Gustavo já tinha falado, que é o isolamento social, né? E aí a gente sabe que muitas pessoas, principalmente homens, né, que os vínculos ao longo da vida, né, terminam sendo um pouco mais restritos e terminam sendo muito ali no ambiente de trabalho, não costumam, às vezes, ter tantos amigos, outros lugares de socialização. Então, de repente, não só pelo trabalho, mas aquele lugar era a rede, né? era a parte social dele, de repente não tem mais nenhuma daquelas duas coisas, favorecendo o isolamento, né? Que contribui para de repente, um surgimento de uma depressão. Algo que a gente deveria, né? Assim, acho que para as pessoas, né? Saber que isso é um fator de risco, e as pessoas que estão chegando nesse momento, de repente, de começar a ter um cuidado, mas o que eu gosto? O que me interessa também? Né? Que ocupações eu gosto de ter? O que eu posso fazer nesse tempo que eu destinava ao trabalho e que agora vai ser livre? Né? Então, e às vezes a gente pensa que é uma pergunta simples, mas é uma pergunta para muitas pessoas muito difíceis, que nunca pararam na vida para pensar o que você interessa, o que você gosta, que outras coisas possam fazer sentido para você, o que te dá prazer. Né? Mas seria válido, né? Seria importante que as pessoas que estivessem chegando nesse momento da aposentadoria pudessem fazer esses outros questionamentos, parar, pensar, né? Experimentar novas coisas, né? Cursos, enfim. Tem uma ampla, né, gama de possibilidades, mas cada um vai ter que descobrir as suas. Né? Laís, pensando em transtornos fóbico-ansiosos, a idade por si só, ela é um fator de risco? Por exemplo, indivíduos que viveram a vida toda até os seus 40, 50, 60 anos, sem diagnóstico psiquiátrico prévio, funcionais, e de repente você percebe que eles começam a desenvolver uma restrição no sentido de ter mais receio de estar em ambientes fechados, por exemplo, claustrofobia ou fobia de, sei lá, elevador, não sei como é que vocês tecnicamente definem isso, né? Mas eu conheço algumas pessoas que com o envelhecimento passaram a manifestar mais sintomas fóbico-ansiosos. Por si só, a idade é um fator de risco para isso ou depende muito de outros fatores associados?
assim, eu tento ver, e existe uma leitura dentro da psicanálise do pânico, muito ligada a uma sensação de desamparo, né? Então, pessoas que inconscientemente, né, mesmo que tenham uma rede, mas é uma rede instável, que tá e não tá, né? Então, assim, muitas vezes desses sintomas de pânico, de sintomas Essas físicos. coisas eu vejo muito em quem já caiu. Quem já caiu e já fraturou. E todos eles ficam muito... Muito Então, assim, eu preocupado, não né? consigo te falar isso como uma Mas resposta é legal essa ao parapsicanálise. Você falou, envelhecimento. então são pessoas que não se sentem amparadas, talvez. Mesmo que seja uma coisa muito inconsciente, Sim, não sim, muito sim. clara. Tem um apoio, mas não é um apoio Não é um sólido. apoio assim. sólido que você conta, que você sustenta, né? Então, muitas vezes, né, se a gente for pensar nos idosos, essa rede de suporte às vezes se esvai, some, né? Mesmo os próprios familiares que negligenciam, de abandono, enfim. Mas assim, não sei te responder esse dado se os sintomas fóbicos ansiosos aumentam com a idade. Outra coisa importante é que a própria rede, né, de relacionamento, ela vai mesmo diminuindo porque eles vão morrendo, né? Então, eu vejo muito isso no meu, Sim, sim. né, no meu consultório. Ah, doutor, mas eu tô me sentindo sozinho porque meu amigo que se aposentou morreu, o outro morreu. A notícia agora é só essa. São outros sintomas, outros fatores de risco, né? Solidão, viuvez, né? Você está dando conta da morte da maioria das pessoas do seu convívio e de alguma forma isso remete à finitude, uma maior aproximação da sua própria morte, né? Então, isso pode também contribuir bastante. Agora, uma outra coisa, a gente falou muito sobre sintomas ansiosos, sintomas depressivos, mas quando o idoso começa a ficar desinibido, eufórico, isso também preocupa? Preocupa, não é muito comum, né? Assim, a gente tem que ficar muito atento. Pacientes, por exemplo, desinibido, ou paciente eufórico, que Compulsão. aceleramento, né? Mais compulsivo, nessa faixa etária não é algo muito prevalente. Então a gente levanta mais, né? Vamos dizer assim, o olhar para que possa ser uma coisa, uma alteração mais neurológica ou um outro aspecto que muitas vezes a gente não investiga por achar que idoso não consome é o uso de álcool e substâncias, Sim, né? E verdade. né, existe, né, um consumo muito maior, seja em decorrência da própria depressão, né, Sim. ou seja, algo que nunca foi muito bem investigado, mas é uma coisa que às vezes a gente deixa um pouquinho de lado e esquece, né, de questionar, de perguntar sobre o uso de padrão de consumo de álcool e outras drogas. Então, por exemplo, paciente que chega com sintomas mais hipomaníacos ou maníacos, né, de euforia, de desinibição, a gente leva assim, a pensar, abrindo esse quadro nessa idade, né, a outras causas, né, causas neurológicas, consumo de substâncias, mas, enfim, pode acontecer, isso não é muito prevalente, né. Agora, desculpa, né, mas pode acontecer também em decorrência do uso de outras, não só de substâncias, mas de medicação, né? Você sabe, né, muito Sim. mais do que eu, das medicações que você prescreve, das medicações para o tratamento de Parkinson, né? Que tem uma possibilidade de efeito colateral, esses sintomas, né? Compulsão, desinibição, né? Laís, e é comum essa iatrogenia, né, por definição, é uma iatrogenia, mesmo que bem prescrita a medicação, se é causa de procura por você, psiquiatra, assim, pelos sintomas que são decorrentes do uso de medicações prescritas, obviamente, para doenças outras, isso é comum na tua prática diária? Sim, é muito comum porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer, né? Mas entende que esse é um sintoma que é psiquiátrico, né? Então tem que ir para o psiquiatra, né? Sem pensar em outras possibilidades, sejam infecções, enfim, alguma questão orgânica, ou seja, efeito colateral de alguma medicação, ou seja, abstinência de álcool, né? Que tem essas questões, por exemplo, sintomas mais
proeminentes de alucinação, de alucinação visual, de delírios, né? Eu trabalhei um tempo em um hospital geral, dentro do pronto-socorro da psiquiatria, que por diversas vezes eu era chamada para intercorrência, né, para uma interconsulta, desculpa, da ortopedia, para investigar pacientes, né, que tinham a hipótese de esquizofrenia e o paciente estava em abstinência de álcool, né? Então as pessoas, principalmente leigas, confundem muito, né, esses sintomas como algo puramente psiquiátrico. Perfeito. E em relação à medicação, a gente está falando de álcool, de consumo de álcool, mas em relação à medicação, as medicações que você habitualmente prescreve, não há nenhuma liberação para você dizer para o doente, olha, você pode consumir álcool com moderação. Ou há? Né, como, né, a gente sabe, não existe uso seguro, né, nem dose, muito menos consumida junto com psicotrópico, principalmente nessa faixa, né, de idoso, que já é muito mais sensível a qualquer possibilidade de efeito colateral, de interação, né, de medicações com esse depressor, né, do sistema nervoso, que pode ter, né, consequências graves. Desculpe, então, resumindo, não há dose segura a ser prescrita, associando, por exemplo, vou liberar o paciente para ter uma vida social ali e no fim de semana ele quer consumir a cervejinha dele, não dá. É melhor, o certo é não liberar. O certo é não liberar. Então, Laís, para finalizar, né, nós teríamos assim assunto para muitos podcasts. Na verdade, nós temos, porque nós teremos vários podcasts com Laís. Mas hoje, para finalizar, qual que é a tua mensagem final para quem nos assiste? Eu acho que a gente tem que pensar sempre na pessoa, no paciente, como um todo, né? E estar com o nosso olhar muito atento para todos os aspectos, né? Não só físicos, não só em torno de doenças clínicas, mas principalmente, né, um ponto muito importante que é a saúde mental do idoso, que tem suas particularidades, que tem seus desafios, que tem suas limitações também, mas que não quer dizer que não tenha algo, né, ou várias coisas que são importantes que a gente possa fazer, tanto para promover, né, como pensando nos fatores de risco, né, de acolhimento, de inserção social, de presença, de incentivo à atividade física, um bom estilo de vida. Mas quando, né, a gente identifica que aquilo, por exemplo, que ele já adoeceu, né, de se tentar ter um pouco mais de atenção e cuidado e não ter medo nem preconceito, porque existem vários tratamentos, né, vários profissionais, no geral idoso, a gente pensa numa equipe multiprofissional para tentar, né, resgatar autonomia, independência, qualidade de vida, funcionalidade para aquele paciente. Excelente, Laís. Nós gostaríamos de agradecer muito, tá? E você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.